Oi, gente, então eu vou começar falando sobre citologia e eu vou começar pelo capítulo 2. O capítulo 2 começa com uma introdução falando das diferenças entre as substâncias inorgânicas e as substâncias orgânicas. As substâncias inorgânicas, a gente tem que lembrar que elas são simples, as moléculas são pequenas e elas são encontradas facilmente fora dos seres vivos. E as moléculas orgânicas, elas são mais complexas, elas têm moléculas maiores, normalmente estão associadas com seres vivos, mas a gente tem que lembrar que ela tem que ter necessariamente cadeias de átomos de carbono. Aí a gente entra nas substâncias que compõem a célula. Aí começa pela água, que é o solvente universal. A água ela é responsável por várias funções dentro de uma célula, como, por exemplo, pelo transporte de substâncias, tanto dentro das células quanto entre uma célula e outra. Ela, além disso, favorece a ocorrência de reações químicas e também é responsável pela transpiração, que é um jeito da célula conseguir fazer a manutenção da temperatura dela. Os sais minerais, depois, são divididos em dois grupos, entre os dissolvidos em água e os imobilizados como componentes dos esqueletos. Os dissolvidos em água geralmente são encontrados em íons e, se a sua porcentagem é variada, ela vai modificar profundamente as propriedades da célula, como, por exemplo, a permeabilidade da membrana e a viscosidade do citoplasma. Os imobilizados como componentes dos esqueletos são pouco solúveis, por isso eles são encontrados nos esqueletos, nas cascas de ovos e nas carapaças de insetos. Aí, as substâncias energéticas, temos as duas principais substâncias energéticas que são fundamentais para a vida são os carboidratos e os lipídios. Os carboidratos, eles geralmente estão relacionados ao fornecimento de energia, tipo agora. E um exemplo deles são os açúcares. Os lipídios, eles estão mais relacionados à reserva energética, ou seja, ao fornecimento de energia, mas no futuro, quando for necessário. E um exemplo disso são as gorduras. Os carboidratos, eles podem ser divididos em monossacarídeos, que são compostos por 3 a 7 carbonos, oligosacarídeos, que são de 2 a 10 são compostos de 2 a 10 monossacarídeos, ou seja, já são uma molécula, e os polissacarídeos, que são macromoléculas formadas por muitos monossacarídeos. Os lipídios, eles também são divididos em dois, entre os simples e os compostos. O simples é uma reação entre um álcool e um ácido graxo. Já os compostos, eles são um álcool mais um ácido graxo mais uma substância adicional, como, por exemplo, o fósforo nos fosfolipídios. Aí, além disso, é importante saber que os compostos, eles são muito importantes na composição das membranas da célula, tanto vegetal quanto da animal. E um tipo de lipídio que é diferente dos outros são os esteroides, que eles são componentes das membranas animais, mas também são hormônios no metabolismo animal, como, por exemplo, os hormônios sexuais. Aí no capítulo 3 a gente vai ver as proteínas. As proteínas, elas são responsáveis pela construção da matéria-prima, ou seja, da reposição do material celular desgastado e o crescimento do organismo. Algumas delas são responsáveis pela regulação do metabolismo celular. Outras defendem o organismo contra as invasões de agentes externos, como os anticorpos. Além disso, tem a hemoglobina, que transporta o gás oxigênio, as contrácteis, que promovem a contração dos músculos. As proteínas, elas são formadas por aminoácidos ligados entre si. E existem 20 aminoácidos no total, e eles são divididos entre naturais e essenciais. Os naturais, eles são os aminoácidos que o organismo animal é capaz de produzir, e os essenciais são os que devem ser ingeridos pelos animais, porque eles não são produzidos neles. Os aminoácidos, eles estão ligados através da ligação peptídica, que é a reação de síntese por desidratação. Geralmente a proteína é formada por mais de 70 aminoácidos.
Aí tem as enzimas, que são as proteínas catalisadoras, que facilitam as reações químicas. A realização de todas as reações químicas depende da presença de enzimas. E determinada enzima facilita a ocorrência de uma determinada reação, por isso que tem a noção de chave fechadura. Vale ressaltar também que as reações químicas acontecem sem a presença dos catalisadores, mas que sem eles, as reações do metabolismo seriam tão lentas que impossibilitariam a existência da vida. Para as enzimas funcionarem, elas têm que estar num pH ótimo, acima ou abaixo ela é menos eficiente, e na temperatura também, uma temperatura ótima. Aí depois tem os anticorpos, que são as proteínas de defesa. As substâncias estranhas ao organismo são os antígenos e a proteína de defesa é o anticorpo. O anticorpo se liga e neutraliza o efeito do antígeno. E assim como as enzimas, eles são específicos, não são de chave fechadura. Aí tem os ácidos nucleicos, que tem o DNA e o RNA. O DNA, ele é o material genético das células vivas, ou seja, ele tem um controle sobre a fabricação das enzimas. E o RNA tem o controle da atividade da célula. Os dois são formados por moléculas menores chamadas de nucleotídeos. Aí no capítulo 4 a gente começa a ver as células. As células, elas desempenham atividades típicas de um organismo vivo. Elas crescem, elas se desenvolvem, elas se reproduzem e elas interagem com o meio que as cercam, ou seja, elas extraem dele nutrientes e energia e devolvem produtos do seu metabolismo para ele. A maioria das células necessita de um microscópio para ser vista, mas há algumas que podem ser observadas a olho nu. As células, elas podem ser divididas em eucarióticas e procarióticas. As procarióticas, elas têm uma organização mais simples, elas são encontradas somente nos seres do reino Monera e não tem carioteca. Aí eu fiz tipo um desenhinho aí pra mostrar a célula procariótica. Aí tem os ribossomos, que são as únicas organelas das procarióticas. O citosol, que é um meio líquido transparente que forma o citoplasma. O DNA, parede celular, membrana plasmática, nucleoide, que é a região onde o DNA está localizado, mas sem a presença de carioteca. Os plasmídeos, que são um DNA circular extra nas bactérias, e os mesossomos, que é uma parte da membrana rica em enzimas respiratórias. E aí a gente tem a eucariótica, que é uma estrutura mais complexa. Ela pertence aos reinos prototista, fungi, vegetal e animal. Tem a presença de carioteca, então ela tem um núcleo verdadeiro. Tem a existência de grande número de organelas celulares, de um citoesqueleto formado por microtúbulos e microfilamentos. E a organização de organelas nas células eucarióticas é em compartimentos, uma vez que elas são delimitadas por membranas. E a eucariótica, ela é dividida em animal e vegetal. A vegetal, ela tem a presença de uma parede celular, que é uma membrana esquelética celulósica, e de cloroplastos, que são responsáveis pela fotossíntese. E já a animal, ela tem a ausência tanto dos cloroplastos quanto da parede celular, mas ela tem a presença dos lisossomos e dos centríolos, que estão relacionados à divisão celular. Mas isso a gente vê no capítulo 6.